Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligado no YouTube da Universidade de Vassouras. Seja bem-vindo a mais uma edição do Direto do Campus, o podcast oficial da Univassouras. Eu estou aqui hoje com a professora Suzana Amorim, que é coordenadora do Observatório de Educação da Univassouras. Estou aqui com a professora Rosa Matias Macedo, que é secretária de Educação do município de Pires Ferreira, no Ceará. Daqui a pouquinho você já vai entender o porquê que a gente está trazendo aqui uma secretária de Educação lá do Ceará. E estou aqui também com a Rita de Cássia Freitas Carneiro. A Rita Carneiro, nossa professora aposentada da rede municipal e estadual, né? Rede estadual do Rio de Janeiro, rede municipal de Vassouras e atual secretária de Educação do município de Vassouras. O papo hoje é sobre educação. Você vai saber um pouco mais do Observatório da Educação, que é o Observatório da Educação, que é tocado pelos professores do curso de Pedagogia, professores como a coordenadora, a Suzana Amorim. Vou começar pelo início, como tem que ser. Professora Suzana Amorim, eu falei bom dia, boa tarde, boa noite, o pessoal que está ligado aqui. A gente não sabe que horas que o pessoal vai acessar o YouTube para acompanhar a gente, mas para a professora já posso dizer boa tarde nessa tarde especial. Estou aqui com 3 pedagogas e hoje é dia do pedagogo, uma profissão, dia do pedagogo e da pedagoga. Sim. Dia dessa profissão tão importante para a educação, nem sempre tão valorizada nesse país, mas aqui dentro dessa instituição, aqui dentro desse podcast, ele é muito valorizado. Esse profissional que é fundamental para uma educação de qualidade. E como dizia Paulo Freire, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Sim, sim, sim. Professora Suzana Amorim, o que é o Observatório da Educação? Primeiro, seja bem-vinda aqui ao Direto do Campus. Muito obrigado. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. No momento que vocês estiverem assistindo, é um prazer estar aqui, principalmente no Dia do Pedagogo, né? Estar aqui com um evento nesse porte, com essa preocupação, apoiado pela universidade, com curso de pedagogia. Primeiro a gente quer parabenizar, né, aos pedagogos pelo dia tão especial de hoje. Para todos os nossos egressos, para todos os nossos acadêmicos, né, que a vida profissional deles sejam extremamente abençoadas, produzidas, construídas com muita sabedoria, porque, afinal de contas, o pedagogo é essencial nas escolas, nos espaços formais e não formais de educação, para que possa, né, construir uma humanização mais profunda na área da educação, uma humanização mais profunda na educação não formal. Como diz a caneca da minha filha, que é estudante de pedagogia, não venha de caô, toda profissão passa pelo professor. Todas passam pelo professor e todas passam pelo pedagogo, né? Pedagogo é uma profissão que dentro da educação formal, né, muitas das vezes está lá nos bastidores, está acompanhando, planejando, orientando, né, acompanhando as famílias que são importantíssimas para esse cenário, né, da educação brasileira. Entender, ajudar, potencializar, né? E na educação não formal, nossa, hoje, né, com as novas legislações, nós temos um campo muito significativo desse espaço, né? Nós podemos estar nos hospitais, nós podemos estar nos CRAs, nós podemos estar atuando em espaços não formais, como a delegacia, como a polícia militar. Então, assim, hoje nós temos... O mercado de trabalho só cresce, pedagogo. Cresceu, né? Se abriu esse espaço. Mas todos os lugares que um pedagogo está, obviamente, tem a humanização, né? A preocupação, né, de que nós tenhamos aí espaços de uma sociedade mais plena, mais justa, mais democrática, né? Quando a gente fala de Paulo Freire, como você disse, né, Paulo Freire colocou para a gente que se a educação não muda a sociedade, tampouco sem ela. Então, como é importante a gente valorizar esse entorno? E aí é nesse caminho, nessa perspectiva, que nasce, então, o Observatório da Educação da Universidade de Vassouras. Esse observatório, ele é um braço do curso de pedagogia. A gente tem a função de observar, de analisar, de propor ações que possam estar contribuindo com os municípios, não só do nosso entorno, né, mas, obviamente, para os municípios, né. A Universidade de Vassouras, né, nós sabemos que tem curso de pedagogia em 3 lugares, 3 mantidas. Então, nós temos aqui em Vassouras, nós temos em Maricá e Saquarema.
E aí, diante disso, nós temos um observatório coordenado por mim, mais os nossos componentes, os primeiros componentes, os componentes que estão mais próximos dessa coordenação, são os coordenadores do curso de pedagogia. Aqui a professora Marinéia, em Saquarema a professora Rosana, que já está quase chegando aqui para a nossa abertura do seminário à noite, e a professora Marinéia, que é subcoordenadora, né, de Maricá. E a gente ainda tem a professora Márcia Sena, que está sempre no apoio, né, que está sempre nos ajudando, nos orientando para que a gente possa potencializar esse espaço, né? É um espaço que se preocupa de trabalhar os 3 pilares de uma universidade, que é ensino, extensão e pesquisa. Então, nós temos toda uma preocupação dos dados, das informações, dos cenários que o curso de pedagogia está fazendo e construindo para passar para os nossos acadêmicos, para que eles tenham uma formação mais sólida, mais forte, mais construtiva para um cenário de atuação futura. Nós temos projeto de pesquisa, né? Esse projeto de pesquisa abraça quase todos os professores do curso de pedagogia aqui de Vassouras. Esse projeto de pesquisa, nós já apresentamos trabalhos, artigos no início do ano, em janeiro, fevereiro, em Portugal, em Lisboa, num congresso internacional, e isso nos deixou extremamente alegres, satisfeitos, né? Porque, na verdade, a gente percebe o quão, então, a academia, de um modo geral, valoriza o que nós estamos produzindo, o que nós estamos construindo aqui. Tivemos em fevereiro, apresentamos o trabalho do projeto de pesquisa, que fala do observatório, de todas as propostas que a gente vem construindo desde quando assumimos a coordenação, e assumimos a coordenação em maio do ano passado, que também está fazendo um ano, então um divisor de águas dessa construção. E a extensão, né, que é o terceiro pilar de uma universidade que precisa ser abraçado. É nesse momento que a gente entra, então, com a Secretaria Municipal de Educação de Vassouras, né? Abrir esse braço, né? É importante que nós somos uma instituição, uma cidade universitária, e a extensão é o apoio efetivo desse pilar para a produção do conhecimento da sociedade, né? Para que a gente possa estar colaborando. O mesmo trabalho já começa a ser sugerido e proposto tanto em Maricá quanto em Saquarema. E ano passado, então, a gente, a convite do nosso professor Marco, do nosso reitor, o observatório sai do nosso espaço e vai até Sobral para conhecer um pouco das práticas de Sobral, por conta de ser um IDEB significativo que nós temos no Brasil. Eles estavam elaborando, construindo um seminário, nós nos cadastramos nesse seminário e partimos para Sobral. Passamos lá numa imersão de 5, 6 dias, né? Vivemos e vivenciamos a distância, o translado, o calor, o espaço. Mas como pesquisadora, né, que somos todos nós do observatório, a gente estava buscando ter o acesso ao IDEB 10, né? Fortaleza, Ceará, né, tem uma preocupação com a educação muito grande. E aí a gente acaba tendo que se espelhar nesse caminho e entender os processos. Como é importante entender como é feito, quais são as dificuldades, porque todos têm dificuldade, todos têm fragilidades, né? Mas como esse caminhar foi feito, como foi estruturado para que a gente possa, enquanto observatório, analisar, propor, divulgar, falar com os nossos acadêmicos, falar com os nossos egressos, que é uma grande função da universidade, não é só a gente formar os nossos acadêmicos e colocar no mercado de trabalho, né?
o próprio Ministério da Educação, a própria comissões de avaliação do MEC, que avalia os nossos cursos, tem lá uma parte que diz como nós acompanhamos o nosso egresso. Então, a extensão é esse acompanhamento do egresso, a extensão é colaborar de uma forma efetiva com os municípios que nós abraçamos e que nós estamos inseridos, e aí partimos, né, quatro elementos do Observatório para a Secretaria de Educação de Sobral. E aí fomos pesquisando, fomos buscando, e aí chegamos então no IDEB 10, né? O IDEB 10 dos anos iniciais agora. Ali perto de Sobral, mas não é exatamente em Sobral. Não é em Sobral. E aí mandamos e-mail para a professora Rosa, né, querendo muito. Pires Ferreira, fica quantos quilômetros de Sobral? 100 quilômetros. 100 quilômetros de Sobral. Para o Ceará é perto. Para o Ceará, Aqui no Rio a gente fala 100 quilômetros, a gente acha longe, mas lá é perto. Mas como a gente já tinha um objetivo, né, que era participar do seminário, e isso é muito importante, a gente não conseguiu um transporte que tirasse a gente, deslocasse a gente até Pires. Mas eu propus, e a professora Rosa imediatamente acolheu a minha proposta, que a gente se encontrasse remotamente, né? E aí saímos do seminário, um calor que a gente não podia nem imaginar, e fomos então todas para o hotel para um encontro remoto. E ali a gente virou nossa amiga de infância, né, professora? Que querida. Virou nossa amiga de infância. E a gente buscou ali conhecer, propor, imaginar, né, trazer caminhos que poderiam, sabendo, claro, a distância, a dificuldade, né, largar ou deixar uma semana um município, uma secretária de educação, sair uma semana inteira. A gente sabe das dificuldades que são, né, porque a gente precisa estar apoiando os nossos professores, a gente precisa estar produzindo, né, uma afeição a esse contexto que muitas das vezes fica difícil. Depois do nosso encontro remoto, então o curso de pedagogia propôs à professora um colóquio, né, mesmo que remotamente, entre os três cursos, né, Maricá, Saquarema e Vassouras. E aí, em novembro, nós fizemos um colóquio remoto, primeiro colóquio de educação do curso de pedagogia do Observatório. Nós começamos as nossas atividades com aproximadamente 400 pessoas, 450, e nós terminamos às 10h15 da noite com 300 e poucas pessoas. Sucesso. Então, como a gente conseguiu se manter, né, essa audiência, então a gente entendeu. E aí amadureceu a ideia de trazer Ferreira para o Vale do Paraíba. Perfeito, é isso. Aí foi que a gente entendeu que nós poderíamos fazer essa proposta para a nossa reitoria, para o nosso reitor, e propor então trazê-la para que ela pudesse estar aqui visitando a nossa cidade, uma cidade linda, um espaço abençoado, né, um espaço acadêmico, né, produzindo essa academia. Imediatamente depois do colóquio, mais ou menos em dezembro, nós tivemos então a aprovação do trabalho internacional, do Congresso Internacional. Então a gente acabou costurando a potência do colóquio com a questão da aprovação do trabalho internacional em Lisboa, na Universidade de Lisboa. Então a gente entendeu que agora era o momento, né? E aí pensamos como nós traríamos a professora, em que momento, porque o professor é ansioso, né? Fica doido para que a coisa aconteça. Que é para ontem. Para ontem. Mas a gente entendeu que o dia do pedagogo era o dia singular, um dia para a gente fazer uma divisão de espaços, né? Para entender assim, o quão é importante. Eu achando que era só uma coincidência. A coincidência foi a gente marcar o podcast para hoje, mas foi. O seminário não. Não. Coincidência foi o podcast, mas na verdade o seminário não. A equipe toda pensou, a gente dividiu com a Rosa. A professora Rosa está com o município dela aniversariando, né? E aí a professora Rosa falou, Suzana, como é que eu vou fazer? Eu falei, mas a gente precisava que fosse no dia 20.
Então hoje é aniversário de Pires Ferreira? Dia 22, quinta-feira, mas é a semana de festa. Aqui é festa também, que dia quinta-feira é dia da minha padroeira Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia. E aí, então, a gente costurou, né, isso em fevereiro, nós costuramos, tivemos a primeira reunião com a nova secretária até então do município, agora já há 5 meses, e aí fizemos a proposta dessa parceria, né, que a gente pudesse estar trabalhando esse ensino, por isso todos os acadêmicos hoje estarão aqui à noite, todos os acadêmicos, todos se inscreveram, todos os períodos do curso de pedagogia da Os de Vassouras estarão aqui, os de Maricá e Saquarema vão acompanhar pelo YouTube. Vão acompanhar por transmissão pelo YouTube, então é o momento da gente comemorar o Dia do Pedagogo. A Secretaria de Educação, então, traz os seus professores, a sua equipe para participar, pensando nessa extensão do braço da universidade. E aí, diante disso tudo, a gente tem, obviamente, a pesquisa, né, que é o que nós estamos fazendo com a professora Rosa, já aí com umas propostas de artigos, de congressos, de participação efetiva, né, em congresso de educação. Nós temos o movimento docentes que a gente vai estar participando. Então, diante disso, a gente está fortalecendo os 3 pilares da educação. Então, hoje à noite, além de uma agenda muito severa que a gente acabou montando, mas como é importante que ela passasse por todos os espaços, né, do município de Vassouras, os espaços da... Depois eu vou dar até um exemplo, pessoal que está acompanhando a gente, da agenda da professora aqui, né? Aquela agenda que de oba-oba, vem aqui dar uma palestra à noite, vai ficar não sei quantos dias e vai passear, vai fazer turismo na cidade. Não é isso. A agenda dela é extensa. Eu vou dar uns exemplos daqui a pouco. E você falou sobre egresso. Eu vou falar agora, apresentar uma egressa também aqui da Universidade de Vassouras, que hoje tem a missão de ser secretária municipal de educação. Eu queria que ela falasse, né? O Observatório de Educação é parceiro dos municípios no entorno. A gente sempre fala na universidade que uma universidade só se justifica se ela mudar a vida do seu entorno. Ela não está ali simplesmente para dar diploma, não está ali simplesmente para passar conteúdo. Isso faz parte da atuação, mas é muito mais do que isso, né? Sim, claro. Extensão, pesquisa. Né? Mas, enfim, professora Rita Carneiro, que é egressa da casa, que é uma aluna formada, recebeu o diploma de um conterrâneo da professora Rosa, o cearense de Maranguape, Severino Sombra de Albuquerque. A gente dizia que essa coisa de buscar um contato com o Ceará já está no nosso DNA e deu certo, né? Deu certo. Um certo cearense chegou aqui nos anos 60 e mudou a história de Vassouras. Então, se a gente quer melhorar a nossa educação, e a gente está precisando, né? Um dos desafios da secretária é melhorar o nosso IDEB, né? E quando a professora fala que foi procurar o IDEB Nota 10, o IDEB Nota 10 estava lá em Pires Ferreira, né? Está aqui a secretária. Então a gente precisava desse contato com o Ceará. Deu certo uma vez, vai dar certo agora. Seja bem-vinda aqui ao podcast, professora. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui, né? Eu agradeço muito esse momento. De fato, eu voltei, né? Voltei com essa missão, entre outras missões. E o primeiro grande pontapé inicial foi que a nossa prefeita Rose fez essa ponte. Vai lá, busca essa parceria, né? E o presidente da universidade, Dr. Gustavo, acolheu, e eu posso dizer com muito carinho, com muita propriedade, o magnífico reitor Marcos. Ele acolheu, mas assim, com um guarda-chuva de possibilidades para a Secretaria de Educação de Vassouras. E logo lá em janeiro, no iniciozinho de janeiro, eu procurei a professora Suzana, em um momento assim muito íntimo, de muito respeito, de muita troca, de muito acolhimento. E eu só desejava ter com a secretária Rosa um momento que fosse até virtual. Eu fui pedir esse momento, entre outra ajuda, né, do Observatório de Educação, e nada mais é do que logo depois ela me deu a notícia, o grande presente, que nós teríamos o contato dela pessoal, e que tem sido assim um presente essa semana. Nós estamos aí na Semana do Pedagogo, uma semana que eu queria assim, mandar um abraço para todos os professores da rede, todos os pedagogos,
todos os nossos diretores. Ontem nós tivemos um momento ímpar, sim, eu posso dizer histórico. Nós tivemos aqui na parte da tarde imersos nessa troca de experiências. Todos os diretores da rede municipal, com a professora Rosa, com o Observatório de Educação, um momento muito rico. Passaram-se as horas, chegou a noite, a gente nem se deu conta, né? De tão rico que foi dessa troca. Em nome da professora Suzana, eu quero agradecer a todo o observatório. Não só acolheram, o que eu sinto disso, sabe? Não estou sozinha nessa missão que é realmente estar à frente da Secretaria Municipal de Educação. Eu tenho hoje uma universidade que eu me formei, que eu tenho tanto carinho, de fato recebi, né, o certificado lá de conclusão numa época, pelas mãos do general, que sempre me acolheu. Eu fui uma aluna que bati na porta e pedi ajuda. E como secretária, como professora, né, da casa, como secretária também eu fui lá, bater na porta e pedir ajuda. E eles estão, de uma maneira única, me acolhendo e dizendo o que mais nós podemos fazer por vocês. E de uma maneira muito simples, muito aberta, eu estou recebendo todo o apoio, toda a acolhida, porque a gente tem que se abrir. E Vassouras tem isso de bom, não é? Nós somos uma cidade universitária. Nós somos uma cidade que todo mundo se conhece, todo mundo se respeita. Então, caminhar com essa educação perpassa todos. É um caminho de todos, é um dever de todos. Porque a rede estadual, eu também sou do Estado. A rede particular, eu também já atuei na rede particular. Sou fruto da Universidade de Vassouras. Então, hoje nós tivemos uma manhã com as normalistas, no curso de formação de professores, uma manhã rica de troca. E ali eu vi os olhinhos brilhando das futuras professoras que vão estar na rede municipal de educação. Então, eu só tenho a agradecer. E assim, é muito bom, repito, dizer: estou nesse trabalho, mas não estou sozinha. Nós temos uma universidade, nós temos uma prefeita que está abrindo os caminhos, são reuniões intermináveis, pensando na educação, em que fazer, como caminhar. E ninguém caminha sozinho no seu mundinho. A universidade hoje, ela está aberta para Vassouras, no seu entorno também. E a gente sente isso, entrando ali. As nossas reuniões do dia a dia de formação dos professores, elas estão acontecendo dentro da universidade. Isso é só um momentozinho, vão vir outros. E nós estamos com expectativa mil para hoje à noite. Com, assim, hoje toda a rede municipal de educação, a rede particular, a rede estadual, as normalistas foram convidadas para esse momento à noite. Porque realmente nós precisamos ter essa troca, essa imersão nesse pensamento da educação. À tarde, nós vamos ter outro momento que a gente está assim, muito ansiosos, né? Esperançosos, que vai ser um momento da professora Rosa, da secretária Rosa, com a equipe da Secretaria de Educação. Porque nós precisamos, não existe receita. O que nós temos aqui é muito trabalho a fazer. A professora Suzana está caminhando, junto com todo o observatório, agora com essa grande parceria também. E nós somos dispostos. Medo de trabalho nós não temos. E amor à nossa cidade nós temos o suficiente, e principalmente pela educação. Então, nós estamos aí nessa caminhada, a equipe já está lá perguntando, né, que horas, como que vai ser? E nós vamos para a universidade, para a brinquedoteca da universidade, entrar numa imersão total de repensar nossas práticas, ajustar nossos ponteiros, trocar nossas experiências. E eu agradeço muito a vocês, né, por estarem aqui nessa manhã, disponibilizando aí, e estamos à disposição. Bom, a professora Rita falou da agenda, e a professora Suzana também, da agenda da professora Rosa aqui, eu já vou chamar lá na conversa,
Mas eu estou dando uma olhada aqui, quando eu falei que ia apresentar um pouco da agenda, ela já teve hoje encontro com o curso de formação de professores do Colégio Estadual, ministro Raul Fernandes, né? As normalistas, lá do nosso bom e velho Colégio Estadual, ministro Raul Fernandes, onde eu estudei também. Ontem ela já teve um café com a secretária e diretores das unidades escolares aqui no Centro de Convenções, foi recebida pela manhã, chegou e já veio direto para um café da manhã com o pessoal do Observatório de Educação. Ela vai se reunir com a Secretaria de Educação, com a Secretária de Educação, com a equipe da Secretaria hoje à tarde. Vai ter reunião com os professores do curso de Pedagogia, também hoje à tarde. À noite tem a palestra para os professores da rede e também para os alunos, né? Alunos, egressos, enfim, os pedagogos e pedagogas de Vassouras. Profissionais da área de educação. Quando você estiver acompanhando esse podcast, esse conteúdo já vai estar à sua disposição no YouTube, né? Porque a gente está gravando antes aqui dessa palestra. Vai visitar as escolas municipais, quer dizer, vai conhecer também, muito possivelmente. Vai conhecer aqui. Zona rural, mais ou menos, né? Ipiranga fica no 1º distrito, mas já fica na divisa com Barra do Piraí. Vai até o Caíque, prefeito Severino Ananias Dias, da residência, vai passar pela creche Santa Rita, ali aqui em Santa Rita de Cássia. Bom, vai se encontrar também com os professores da rede estadual de educação, diretores de escolas estaduais da Regional Centro-Sul. Vassouras também é um polo regional para a educação estadual, né? Ela vai se reunir com esses professores, vai participar também de uma mostra de práticas pedagógicas, enfim. A professora tem uma agenda enorme até retornar a Pires Ferreira e tirar a professora de lá exatamente numa semana de feriado lá. Embora a gente saiba que o professor, num feriado que é aniversário da cidade, não tira folga, trabalha mais. Geralmente tem muito mais, né? Tem desfile escolar, enfim, tem que movimentar a meninada. O que eu quero perguntar para a professora, porque a gente fica aqui pensando, né? Então, o IDEB de Pires Ferreira alcançou a nota 10 nos anos iniciais do ensino fundamental. 10, eu não falei 9.9, eu falei 10. E não, você fica pensando, a professora falou, não é receita. É uma conjunção de fatores para chegar nesse resultado, porque Vassouras não é um município rico e não é questão de dinheiro. Se fosse questão de dinheiro, você teria aí algum outro município tirando 10. E ninguém tirou 10, só Pires Ferreira. Agora tem uma cidade de Alagoas também, o Nordeste sempre nos dando aula, ainda bem, vivo o Nordeste brasileiro. O município de Alagoas também chegou à nota 10 nos anos iniciais, mas o primeiro município a ter 10 no IDEB foi Pires Ferreira. E aí eu perguntei para a professora, perguntei também para uma outra companheira de Secretaria de Educação aqui, se sempre foi assim. Porque o IDEB, claro, quando nós éramos alunos não existia IDEB, você não tinha como mensurar a qualidade das escolas públicas do Brasil. Mas quando foi criado o IDEB, Pires Ferreira já chegou lá com nota 10 e aí eu fui informado que não. Foi um processo. É um processo. Não é dinheiro, não é mágica, não é receita. O que é que Pires Ferreira fez para ser essa referência nacional em educação, uma cidade pequena, calorenta, do interior do Ceará, que fica a 100 quilômetros de Sobral, como eu lembro, para um cearense, 100 quilômetros. Aqui no Sudeste a gente fala que mineiro que é assim, né? É logo ali, 100 quilômetros é perto. Mas enfim, qual é o segredo de Pires Ferreira, professora Rosa? Seja bem-vinda a essa cidade que deve tanto a um conterrâneo seu, Severino Sombra. Bom dia, boa tarde, boa noite, João. Abraçar aqui minha amiga, professora Suzana, né? Abraçar aqui a secretária Rita. É um prazer estar aqui. Suzana entrou em contato com Pires Ferreira, com a minha pessoa. A gente já se identificou, né, Suzana, de imediato. E fiquei encantada com essa iniciativa da universidade de fazer essa extensão, criar esse observatório. Isso é uma ideia maravilhosa, né, que a gente vê raramente. É a primeira vez que eu estou vendo essa iniciativa, né? Criar-se uma equipe de pesquisadores. Principalmente numa universidade privada, né? Principalmente na universidade privada. Quando eu conheci Marco ontem, professor Marco, eu entendi, né, essa extensão. Realmente ele é magnífico, é uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível, com inteligência, assim, incontestável, né? Você percebe que o engenheiro químico, ele tem uma visão de educador, de cientista, de tudo que você
o Brasil precisava de inúmeros marcos, né, no país. Então eu fiquei assim encantada com esse trabalho da Universidade de Vassouras, que tem inúmeros cursos maravilhosos, uma estrutura magnífica. Já andou fazendo um tour Já, ali o pela estrutura da professor universidade Marcos nos também. levou, né, para conhecer, Sim, sim. fez questão de ir pessoalmente com a gente, contou um pouco da história, conheci a história de Vassouras, enfim, fiquei encantada com essa iniciativa. Suzana entrou em contato já em janeiro para fevereiro, fez o convite, mesmo em festa, eu senti que eu precisava estar já mostrando que o trabalho, mesmo estamos em festa hoje, porque tivemos um trabalho já histórico, né? E hoje eu posso me ausentar porque eu sei que existe uma equipe. A banda está sendo tocada. Está sendo tocada. E o trabalho é mais além também, né? Então eu vim até Vassouras, fui muito bem acolhida, uma equipe maravilhosa, profissionais de excelência aqui em Vassouras, uma universidade muito organizada, maravilhosa. Enfim, você me conhecer a prefeita, né, a Rose, uma pessoa magnífica também, uma pessoa maravilhosa, acolhedora, gentil, né? A gente percebe a vontade dela de acertar, né? Também a Rita, uma vontade assim, uma ansiedade de sempre estar dando o melhor, fazendo o melhor. A prefeita que, embora não exerça, mas é pedagoga também. É pedagoga também. E hoje, dia 20, dia do pedagogo, né, um dia nacional, dedicado à profissão do pedagogo, ao professor. Isso para mim é maravilhoso. Muito obrigada pelo convite de a gente estar junto aqui, discutindo, conversando, batendo um papo, né, sobre educação. Pires, você me fez uma pergunta, como é que o Pires Ferreira chegou, né? Eu assumi Pires Ferreira, a parte da educação, como dirigente municipal em 2009. Então, eu estou há 16 anos na gestão da educação de Pires Ferreira, né? E cheguei, peguei o município no vermelho, a gente sempre divide as etapas da educação em cores, né? O vermelho é o crítico, o laranja é o intermediário e o verde é o adequado, né? Então eu peguei o Pires Ferreira, a educação de Pires Ferreira num vermelho, 100% no vermelho, né? Então não tinha nada de resultado, não tinha nenhum tipo de avaliação que avaliasse as crianças, né? O estado do Ceará, ele tem uma política educacional muito forte e muito organizada. Então, o estado do Ceará iniciou em 2007... O Ceará, eu fiz uma pesquisa rápida, porque o Google, você coloca IDEB, logo aparece o Ceará se destacando. 78,8% dos municípios do Ceará estão nessa cor verde que a professora falou, no adequado. Isso, adequado. Eu não quis pesquisar o do Rio de Janeiro. Preferi não. Eu não quis ficar decepcionado para vir para cá. Então, 78,8%. Então, o Ceará, só para fazer esse apontamento aí em cima do que a professora falou. E lá ele tem uma organização muito forte na parte da educação, né? O governo, em 2007, criou o PAIC, que é um programa de alfabetização na idade certa, onde eu vou falar um termo popular, você fecha torneira, então todas as crianças vão ser matriculadas na idade certa. Se a criança tem 5 anos, toda a rede tem que estar matriculada no infantil 5, que é os 5 anos. E assim você vai, né, gradativamente até o 9º ano, que é 14 anos, né? Então a rede se organizou, organizaram todo o estado do Ceará. Iniciou uma jornada de formações, parceria, colaborações que eles têm uma pactuação com os municípios muito forte, né? De formação, de acompanhamento. Então vem para as regionais estende aos municípios. As CRED, nós somos divididos em CRED, o estado divide os municípios em CRED. A minha regional tem 20 municípios, né, na CRED 6, e cada CRED também tem o seu coordenador da CRED, ele faz essa pactuação com seus municípios, estipula metas, tem as formações. Então o município de Pires Ferreira não fez diferente, né, entrou nessa organização. Iniciamos em 2007, peguei já o município já todo ainda no vermelho, e iniciamos um trabalho de mapear o nosso município, o que estava acontecendo e o que precisava fazer, para a gente sair, né, daquela situação.
A gente começou devagarinho, porque a educação é um processo e tem que ser organizado, né? E bem pensado financeiramente também, porque custa. Nós somos um município pequeno, de 5 mil habitantes, né? Com a distância de 280 quilômetros da capital de Fortaleza, então dificulta o trabalho mais ainda, né? Devido à distância. Então a gente começou a se organizar desde o governo municipal, né? Que tudo vem do governo da pessoa maior do município. A gente sentou com a gestão atual, organizamos a rede, montamos formações, mapeamos nossas crianças, verificando aonde é que estávamos errando, aonde é que estava a fragilidade do município e começamos a trabalhar. Não é um pó mágico, não é uma magia, não é uma mágica, é trabalho. É trabalho e organização, né? Percebemos que precisavam de mais gente, precisamos de mais selecionar as crianças de acordo com o seu nível de aprendizagem, montamos equipe para trabalhar em cada modalidade e fomos crescendo aos poucos, né? O importante, a formação acadêmica do professor é muito importante, ela continuada é muito importante, o acompanhamento pedagógico tem que ser constante e tem que haver uma avaliação de tudo que você faz. A avaliação é primordial. Eu não posso fazer por fazer, eu tenho que ter um objetivo. Eu preciso saber aonde eu quero chegar. Eu estava no Ceará e para onde é que eu vou? Vim para Vassouras, né? Meu objetivo, sair do Ceará e vir para Vassouras. Então, tudo que você vai fazer tem que ter um objetivo. Então, você precisa saber aonde quer chegar. E Pires Ferreira quis chegar no verde escuro, né? Então, trabalhamos muito para que isso acontecesse. Um fator muito importante que eu considero, né, que não houve a quebra de governo, de organização governamental, né? O primeiro prefeito organizou a rede, o segundo veio, fortaleceu essa organização. E são todos a mesma corrente política, não? De lá para cá? Não é que seja a mesma corrente política, é como se fosse uma organização que não vai quebrar, porque a educação... Virou uma política de Estado, Isso, de o Estado, município entendeu e que comprou o barulho, isso. independente de quem vai estar no poder. Independente de quem entrar, porque o próprio professor vai cobrar. Né? A sociedade vai cobrar. A sociedade vai cobrar, a família vai cobrar aquela organização. Então, a gente manteve essa organização, manteve se fortalecendo, né, nesse ritmo, já virou uma política municipal. Eu imagino que deva ser um orgulho da cidade, né? É o nosso orgulho, nossa organização, nossos pais, é encantador ver a confiança que eles depositam no nosso trabalho. Eles não têm medo, não existe escolas particulares em Pires Ferreira, né? É o município que oferece a melhor educação, não, mas da região. Os pais tiram da particular e levam para a nossa, que é pública, porque confiam no nosso trabalho. A gente mostra assim a eles como fazer e que dá resultado. Não vou lhe dizer que a gente tem escolas maravilhosas, nós também passamos por inúmeras dificuldades, enfrento dificuldades diariamente. É um município territorialmente 80% rural, então para que eu faça esse acompanhamento eu tenho que me deslocar constantemente, porque eu tenho que pedir para fazer, mas eu tenho que acompanhar, né? Porque se eu não acompanhar, como é que eu vou ter o resultado, o retorno? Como é que eu vou orientar? Então eu preciso estar presente juntamente com a equipe da educação, acompanhando esse trabalho que foi solicitado, preparado, feito uma formação, um planejamento e que foi colocado na escola. Agora, como é que está sendo feito? Então, eu tenho que estar lá, né, para ver esse como. Porque não é só o que, mas é como eu vou fazer. E o deslocamento para o interior não deve ser muito fácil. E né? o deslocamento, devido à distância, dificulta um pouco o trabalho, né? Mas nada que vá impedir da gente chegar lá, né? Então, a gente faz esse trabalho em Pires Ferreira, trabalhamos com materiais próprios, construímos materiais que cheguem até a realidade de cada criança, montamos uma equipe pedagógica forte e preparada para atender a necessidade, porque você sabe, você que faz parte da educação, está na universidade, você sabe que
dentro de uma sala de aula, por mais que seja uma turma de 25 crianças, 20 crianças, vamos dar um exemplo do terceiro ano, do segundo ano, mas lá dentro existe inúmeros níveis. Então, o professor tem que estar preparado para atender. Cada criança é um universo, né? Cada criança é um universo. E o professor precisa entender isso, né? É a criança que está caladinha, a criança que está sentada, a criança que dormiu, ele precisa conhecer sua clientela. Como é que eu vou preparar uma aula? Como é que eu vou preparar um material se eu não conheço para quem eu vou dar? Né? Eu preciso conhecer. Para mim falar para você algo, eu tenho que ter propriedade do que eu estou falando. Eu tenho que vivenciar. E como é que se vivencia? Na prática. Então, o professor tem que ir até o aluno, ele tem que conhecer sua clientela, aonde ele está inserido o seu trabalho. Eu vou trabalhar na escola do interior, na escola Duque de Caxias. Eu estou chegando lá. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Conhecer. Conhecer minha comunidade, conhecer meus alunos, conhecer as famílias, conhecer o que envolve a economia do local, como é que funciona, onde é que os pais trabalham, de onde tira o sustento alimentar daquelas crianças, né? Como se a criança almoça, se ela dorme bem. Se a criança dorme bem, qual é o contexto familiar que ela está inserida, para que eu possa trabalhar aquela criança. Existe criança que não aprende porque está muitas vezes sem dormir, ou não se alimentou direito. Criança com fome não aprende. Né? Não aprende, não tem como ela aprender, é impossível, nós não funcionamos sem alimento. Ninguém, com fome ninguém funciona. Ninguém funciona. Então, a criança precisa ser vista. Você precisa, quando você casa com a pessoa, você lê a pessoa, você entende até o olhar dela. A mesma coisa é a criança, você precisa ler a criança, você precisa enxergar a criança, se colocar no lugar dela, da família dela, para que você possa chegar no pertinho dela. E lá sim, quando você ganha confiança, quando você ganha a criança, você consegue alfabetizar, você consegue ensinar, porque ela vai confiar no teu trabalho, ela vai confiar na sua pessoa. Né? Então fica mais fácil esse feedback, professor, aluno, aluno como professor, comunidade escolar, comunidade em torno da escola, você consegue vivenciar, né, a vida da criança. E isso facilita muito o nosso trabalho. Então, professora, hoje os resultados estão aí, quer dizer, Pires Ferreira é uma referência nacional, então hoje eu acho que facilita no contato com as pessoas. Mas como é que esse processo de ganhar o professor, de ganhar a sociedade para esse projeto? Porque hoje a gente fala aqui sobre a universidade, por exemplo. Quando o general chega aqui, ele fala que vai plantar uma universidade, muita gente olha, não vai nada, isso é conversa fiada. Hoje é fácil a gente falar, a universidade está aí, a cidade gira em torno da universidade, então hoje a cidade já entendeu isso. E o morador de Pires Ferreira, como é que é o gentílico de Pires Ferreira? Como? Quem nasce em Pires Ferreira é o quê? Pires Ferreirense. Pires Ferreirense. Era até simples, né? Não tinha imaginado, mas eu não quis aqui cometer um equívoco. Mas como é que o morador de Pires Ferreira foi ganho para esse projeto? Porque eu imagino que hoje o comerciante, o morador, a dona de casa, é todo mundo parceiro dessa escola que é referência nacional. Sim. Mas quando não era, como é que a professora, como é que os professores, como é que a Secretaria de Educação fez com que a cidade acreditasse no potencial dela? Mostra no trabalho, como é que faz. Para você ganhar o professor, né? Não é ganhar o professor, como é que você faz para você fazer com que a engrenagem funcione. Isso. Não é isso? Como é que você faz isso? Eu aposto muito no respeito, né? Você precisa se respeitar para poder respeitar o próximo. Então, o respeito, o carinho, a dedicação, o mostrar como fazer, estar do lado, apoiando, porque, João, não é dinheiro. Né? Se dinheiro modificasse pessoas, né, seria até mais fácil, né? Mas não é o dinheiro. Você precisa mostrar que o dinheiro não é tudo. É que até mesmo num ambiente simples, a criança aprende. Porque o que ensina as pessoas, o que ensina a gente, não é estrutura. Paulo Freire, aliás, ensinou isso, né? Ensinou isso. Muitos estudiosos, como Valon, Paulo Freire, Emília Ferreira, eles mostram que a educação não é prédio, não é estrutura física, não é riqueza. É organização, é afetividade,
é respeito, é o conhecimento, é o trabalhar o cognitivo da criança, descobrir o que a criança precisa. Como é que eu vou ensinar se eu não conheço a criança? Eu tenho que fazer um diagnóstico da minha rede, da minha sala, da minha escola. Se eu sou um diretor, eu faço o diagnóstico da minha escola. Se eu sou secretaria de educação, eu tenho que fazer um diagnóstico da minha rede. Se eu sou professor, diagnóstico da minha sala, né, para que eu possa saber com quem eu estou trabalhando. O que a Suzana precisa, o que a Rita precisa, o que o João precisa. O João é leitor de frase, de texto, ele é fluente. O que o João precisa? Então, muitas vezes os professores estão na sala e não conhecem sua clientela. Como é que vai avançar se não conhece? Então, o meu professor, eu chego junto com ele. O que você precisa? Como é que eu posso fazer para te ajudar? Eu não tenho dinheiro, mas o que eu, Rosa, posso fazer para te ajudar? Né? Professora, você me ajudaria, reduza minha sala, me dê um apoio para que eu possa acelerar minha turma, veja com o coordenador pedagógico o que ele pode fazer para estar me ajudando no planejamento. O professor, o que o professor pode fazer em sala? Aí eu vou orientar, professor, você, o que você pode fazer em sala? Você pode dividir sua turma, você pode dar uma sugestão, você pode planejar mais, você pode diversificar a sua aula, você pode fazer um diagnóstico, você pode fazer material diversificado. Se seu aluno é diversificado, produza um material diversificado para ele. Porque um material único não vai servir para a turma toda. O que serve para o João, muitas vezes não serve para a Maria. Isso. O que vai servir para a Suzana não vai servir para você, João. Porque a Suzana já é leitora fluente, você está começando a ler. Como é que você vai usar o mesmo material? Né? Então, o professor tem que conhecer para poder produzir. E é no planejamento que ele faz a diferença de material. Até a ação. Você produz um material maravilhoso, mas como é que você vai dar ele? Então, a ação que você vai construir em sala de aula, ela é diferenciada. Está lá na sua rotina, eu vou contar uma história. Como é que você vai contar a história? Você tem que dizer, eu vou me investir, né, de um personagem, eu vou fazer uma roda na sala, eu vou imitar o Mickey, a princesa, eu vou fazer algo para chamar a atenção das minhas crianças. Vou produzir o material, eu vou fazer uma leitura dinâmica para eles, eu vou encenar, fazer um palco de encenação. Como é que eu vou contar a minha história? Dá trabalho, mas dá resultado. Professora, ontem eu vi uma conversa durante o café da manhã aqui, e a professora falava sobre o horário em tempo integral. Como é que é essa relação, as escolas municipais de Pires Ferreira, tem muita escola com tempo integral, como é que é essa relação? A gente está falando aí de educadores, a gente acaba lembrando que a gente vai ficando com mais tempo de vida e a gente vai vendo personagens que a gente acompanhou na ação virando memes agora nas redes sociais. A gente tem lido muito a meninada descobrindo Darcy Ribeiro, por exemplo, e a política da escola de tempo integral, que infelizmente o Rio não acompanhou tão bem como o Darcy Ribeiro gostaria, né? Talvez a gente tivesse uma situação melhor hoje. Mas, enfim, como é que é essa relação da escola de tempo integral em Pires Ferreira? O tempo integral, ele está chegando no país, no Ceará. Eu já vinha trabalhar há muito tempo, mas de uma forma diferente, né? Mas ele está chegando no Ceará e num país, e ele vai estar mudando a realidade de muitas crianças, né? A escola em tempo integral, ela vai salvar muitas vidas, porque você tira a criança da rua, você tira a criança muitas vezes da necessidade alimentar, né? Do higiene pessoal e do aprendizado. Você, em vez de você ter 4 horas, você vai ter 9 horas com a criança, né? Então, isso ajuda muito a escola, a educação, a trabalhar as necessidades de cada criança. O que eu não posso fazer em 4, eu faço em 8, em 9, né? Então, você não ensina só o conteúdo, você também prepara a criança para você vê o integral da criança. É escola integral em tempo integral, né? Você estuda, você vê o ser humano. Então, a escola em tempo integral vem aí para salvar, e Pires Ferreira não é diferente. Eu já vinha com essa política de acompanhamento
da criança em tempo integral há muito tempo, há uma década atrás. Por quê? Eu não tinha como, não tinha recurso como fazer isso das 7 às 5 da tarde. Eu não tinha condições ainda de fazer isso, porque não tinha nenhum recurso federal nem estadual direcionado para essa ação. Então, o município tinha que se virar sozinho, né? Eu tinha que me fazer, né? Eu e a minha prefeita tinha que me virar sozinha, juntamente com ela. O que a gente fez? A gente reunia a comunidade escolar, né? As famílias selecionava, não selecionava, mapeava as crianças que mais precisavam. Fazia aquele mapeamento, chamava a família, mostrava, porque a família, a criança e o familiar, ele tem que ter consciência da necessidade do seu filho. Ele precisa conhecer também a necessidade dele, para saber que ele precisa de ajuda e que o professor sozinho não vai poder mudar se a família não chegar junto. Não comprar o barulho. Não comprar, né? Então, você tem que convencer também a comunidade escolar, a família, dessa propriedade, né? Dessa necessidade da criança. Então, eu comecei a fazer reuniões, né? Conscientizando as famílias, mostrando os resultados, mostrando aonde a criança poderia melhorar e o que a gente, educador, poderia fazer, ofertar à família. Muitas famílias não têm como pagar um reforço escolar em casa, né? Não tem como pagar. Mal tem para se alimentar, como é que vai pagar um reforço escolar? Então, eu ofereci esse reforço na escola. Comecei no contraturno da criança, ela passava as 4 horas com o professor em sala e voltava para casa, a mãe voltava para deixar e eu passava mais 4 horas com a criança na escola. E isso impulsionou, né, os nossos resultados. As famílias compraram realmente, juntamente com a gente, essa dinâmica de trabalho. Manda esse menino para a escola, que lá ele vai estar muito melhor do que aqui. Muito melhor. Então, a mãe, ela assinava o termo, levava a criança, almoçava, tomava banho, a mãe levava de volta. Muitas famílias se uniam junto, o pai levava 2, o outro levava mais 2. A família tem que se unir. Né? E assim eu fui atendendo toda a minha rede. Quando agora que o Estado, desde 2022 para cá, o Estado do Ceará adotou o tempo integral, ele já tem as escolas profissionalizantes em todo o Estado, tem mais de 100 escolas, são do ensino médio, lá já é em tempo integral, eles montam uma estrutura muito bacana para atender alunos do ensino médio em tempo integral. Eles já estão quase com toda a sua rede 100% em tempo integral do Estado. Porque no Ceará é assim, do infantil ao 9º é município, o ensino médio é Estado. Só que o Estado, o governo estadual tem políticas públicas educacional para o infantil, para os anos iniciais e para os finais e para o ensino médio. A rede toda é coberta com ações, recursos, apoio de formação, eles têm uma política muito forte de educação. Então, as escolas estaduais lá em Pires Ferreira já são com tempo integral. 100% e nas tempo escolas municipais, como é que é essa relação? Essas estão sendo implantadas. Hoje, eu estou com 70% da minha rede já em tempo integral. 70% tempo integral? 70%. Então, eu tenho assim, uma boa clientela que já está em tempo integral e isso impulsiona os nossos resultados, porque eu estou com a criança 9 horas. Né? Professora Rita, esse mineiro de alma carioca chamado Darcy Ribeiro, que aliás morou em Maricá, acho que ele morava em Maricá quando veio a falecer, ele deve estar muito feliz com o Ceará. Com certeza. E como é que está essa discussão, professora? Como é que chega essa discussão aqui no estado do Rio? Como é que o município vê? Existe alguma discussão de integralizar o horário? Existe. Isso ainda é um sonho remoto, está distante? Não, está próximo. Ou no futuro próximo a gente vai poder olhar e falar, nossas crianças estão na escola o tempo todo, estudando, se alimentando, tendo um reforço escolar? Como é que tá isso para o pessoal ficar sabendo? No estado do Rio nós temos essa política também, né? Já voltou com força, não é? Só que nós estamos aqui hoje, atualmente, aqui no município de Vassouras, com 3 escolas de tempo integral. Quais são? Ipiranga, Joaquim Pinto de Souza e Sagrada Família de Nazaré, em Andrade Costa. E a creche Santa Rita. Baixo para não dar ciúme, Andrade Costa é o pedacinho mais bonitinho de Vassouras. Muito lindo, uma escola encantadora, a comunidade está muito satisfeita. Ipiranga, o resultado assim, tem sido muito satisfatório.
né, tem um acompanhamento nosso. E nós vamos para 2026, já com um projeto já esse ano, bem amarrado, bem costurado. Nós vamos, se Deus quiser, implementar em mais 2 escolas. Porque não é só... o recurso é importante, mas não é só isso, né? Como disse a professora, você tem que convencer o pai, convencer a comunidade escolar. E as escolar ações também, disso, um né? trabalho muito consolidado com a família. Nós já estamos nessa conversa na Secretaria de Educação, junto com os diretores, para a gente conseguir chegar na comunidade e conversar com as famílias, mostrando com o projeto, não é? Porque o tempo integral tem que ser um tempo de qualidade. Não é? Nós acreditamos, enquanto educador, não tenho como pensar, esse é o caminho. Nós acreditamos nessa escola de tempo integral. E com certeza, com projetos, com parceiros. E esse ano é o ano de buscar parceiros. Nós temos aí grandes projetos, grandes parcerias, porque o recurso, muitas vezes, federal, ele não vem nesse primeiro momento. O Estado do Rio ainda está consolidando, não só a questão financeira, mas nós temos que buscar com ações concretas e sólidas. E os parceiros estão aí. Esse ano foi o ano de buscar parceiros para implementar no ano que vem. Então, nós estamos aí com 3 possibilidades de 3 escolas com tempo integral para 2026. Já é uma boa notícia. Já é um grande caminho para a gente. A professora falou da ansiedade dos profissionais de Vassouras nesse contato com a equipe de Pires Ferreira. A secretária não veio sozinha, né? Uhum. A secretária veio com 2 companheiros de secretaria, não é isso? Isso. Me chamou a atenção que Pires Ferreira fica tão longe de Fortaleza que vieram 3 professores do Ceará e nenhum torce para o Ceará nem para Fortaleza, né? Mas enfim. Enfim. Né? São escolhas, né? Enfim, não, claro, o mundo é democrático. Existe. Me chamou a atenção. Mas como é que a professora está vendo esse aproveitar esse contato? Como é que Vassouras pode sair mais fortalecido depois dessa ação do Observatório de Educação, de chamar a secretaria e de colocar a secretaria em contato com Pires Ferreira com esses resultados tão exitosos? Como é que está a expectativa para aproveitar o máximo possível desse tempo? Então, a equipe ontem já foi um sucesso, né? As diretoras viram que é capaz, nós somos capazes, qualidade nós temos excelentes profissionais, vontade de acertar, com certeza. Então, essa ideia, esse caminho desse trabalho do mapeamento, da educação, estar presente nas escolas, isso aí é fundamental. Nós vamos estar hoje à tarde, as meninas estão organizando todo o material pedagógico mesmo, para mostrar já o nosso início do nosso caminho esse ano. E nós vamos apresentar e daqui por diante, esse contato não é só essa semana de imersão. Esse vínculo, ele está agora enraizado, não é? O observatório vai continuar sendo ponte, porque é um trabalho de parceria para frente, não só nessa semana. Nós estamos aqui consolidando algo que vai ser muito proveitoso para a gente. Porque ao longo do processo, dúvidas nós vamos ter. Claro. Dúvidas, incertezas, mas nós vamos ter o respaldo, nós vamos buscar, e com toda a humildade do mundo, porque o professor, ele tem que ser humilde, né? Quem está na gestão, ele tem que sair, pensar fora da caixa mesmo e buscar ajuda quando precisa. E é isso que nós estamos fazendo, não é? Nesse trabalho imenso, o observatório está à disposição, pensando os nossos resultados junto com a gente, já, e com a nossa secretária aí, né, com esse trabalho, buscando realmente essa parceria, porque sozinhos nós não conseguimos nada. Nada, nada, nada. Professora Suzana, a professora Rita falou algo importante, né? E a gente dá para ver pela programação do seminário, que a gente está num momento de rede social, eu estava vendo essa semana que tem gente esperando 4 horas na fila para ir para um restaurante
instagramável, enfim, eu não sei o que é isso, não sei se come arroba, não sei como é que é. Mas enfim, você está nesse momento muito de foto, né? A pessoa vai lá, fica 2 minutos na bicicleta, mas faz questão de fotografar e colocar nas redes sociais, como se aquilo fosse ajudar na saúde, no preparo físico dela, enfim. Mas essa programação foi feita de um jeito que não é simplesmente colocar uma foto em rede social para dizer que está com uma estrela da educação. Não. Né? O seminário não foi atrás disso, né? Não. Você pode trazer aqui uma palestra maravilhosa, né? Você paga aí você tem palestrantes aí com milhões de seguidores nas redes sociais, traz aqui, ele fica aqui 1 hora falando no centro de convenções, você bate foto, fica todo mundo feliz, coloca lá uma foto no Instagram e no outro dia, muitas das vezes eu já vou ter esquecido metade das coisas que ele falou e não vou ter assimilado nada. Então eu queria que você falasse sobre isso. Essa programação já é para se construir mesmo alternativa, para se colocar pontes, quer dizer, a agenda, além de ser ampla, a professora falou, vamos manter esse contato com o Pires Ferreira. Eu queria que a professora falasse sobre isso, sobre essa importância de ir além da foto do Instagram. Sim. Essa agenda ela foi construída pensando em todos os setores, né, em todos os espaços que a gente pudesse estar chegando, né? Então, não só na rede municipal, não só para a universidade, não só para a estadual, mas para essa coletividade. Então, nós sentamos e fomos ajustando, né? Ficou realmente pesada, a gente tem consciência disso. A professora Rosa, inicialmente, estaria conosco 2 dias, né? Porque ela teria que chegar só na segunda-feira. Mas gentilmente eu expliquei, né, que a gente precisava do dia anterior, por isso que ela chegou na noite de domingo, por volta de umas 20 horas. E a gente teve a segunda-feira como atividade do pré-seminário, né, porque a gente não conseguiu abraçar realmente todo o seminário em todas as atividades. Mas nós transitamos enquanto observatório, né? Enquanto universidade, nós estamos transitando em todas as esferas, né? Nós tivemos com a prefeitura, nós tivemos com o Estado pela formação dos professores, né? No Raul. Nós vamos estar com a equipe da professora Rita, mas nós também vamos estar observando, analisando, propondo, né, com o encontro no curso de pedagogia daqui a pouco, com os professores, tanto os professores de uma forma geral, né, mas principalmente os que trabalham com metodologias, né, o que colocar na mesa propostas e que a gente possa entender como que nós também podemos melhorar as nossas práticas enquanto professores do curso de pedagogia, que isso é essencial. Como a gente não consegue trazer todos os professores de Saquarema e Maricá, nós estamos recebendo os coordenadores, né? A professora Rosana Gildo está quase chegando, provavelmente, para participar dessa reunião, para ter esse olhar, né? Para que a gente possa estar pensando o que é a minha prática, porque isso que é muito interessante, né? Nós somos Universidade de Vassouras, temos muita propriedade do que estamos fazendo, mas é muito interessante que nós somos muito humildes, né, professora? Demais. Somos humildes para dizer assim, o que nós podemos melhorar? Né? O que nós estamos fazendo? A proposta de inserir uma amostra pedagógica dentro do seminário que vai estar acontecendo amanhã é para isso, né? Para depois que a professora Rosa terminar a roda de conversa dela, porque a Universidade de Vassouras, o curso de pedagogia, ele participou ano passado, em outubro do ano passado, numa seleção do PIBID, de um programa de iniciação à pesquisa e à docência no Brasil inteiro, e foi uma das instituições selecionadas, né? Não sei se eu falei bastante isso com a professora Rosa, né? Então nós temos esse espaço, nós temos 24 bolsas pagas pelo governo federal aqui e bolsas também pagas pelo governo federal, tanto em Maricá quanto em Saquarema. O nosso núcleo, né, que foi aprovado pelo PIBID, é um núcleo de pedagogia, e aqui nós estamos com 24 alunos, tanto na Magali quanto no Tiago Costa, também uma parceria que foi construída. Então,
para abraçar Esses alunos já estão atuando na rede já municipal, estão né? atuando na rede municipal, recebem uma bolsa, que isso é muito interessante, uma bolsa de apoio financeiro, né? Eles vão 2 dias na escola, eles vão para pesquisar, eles vão para produzir, eles vão para acompanhar aluno, eles têm supervisor, é um momento muito importante. Então, para abraçar tudo, a gente ainda colocou uma roda de conversa com a nossa professora Sueli Craim, que é a nossa professora coordenadora institucional do PIBID aqui na universidade. É muito importante dizer isso, né? Que nós fomos selecionados dentre muitos projetos, nós fomos selecionados para estar recebendo o PIBID aqui na universidade. Isso eu particularmente acho encantador. Eu fiz um cálculo por baixo, né, de quanto a gente estaria financeiramente com essa ação, né, porque os coordenadores de área, no caso eu, Márcia e na época Rosana, preparamos os nossos projetos, submetemos os nossos projetos, foi aprovado e isso trouxe uma verba, um valor financeiro, né, agregado às bolsas, que acaba voltando para o próprio município, que acaba sendo, então, dentro do mercado, dentro das empresas, dentro do comércio. É significativo, né? A gente aproxima já o aluno da prática. E isso a Universidade de Vassouras fala em todos os cursos. Todos os momentos. Desde da tradição da medicina, da enfermagem, enfim. De aproximar o aluno da prática. Sim, não porque só... ele vai viver no mundo real. Sim, ele vai trabalhar nesse chão de escola, ele vai trabalhar nessa sociedade que está aí. E não só teoria, prática. Teoria é né? importante, mas tem que estar lá na prática, tem que ver como é que é isso. Né? Uma coisa é você estar lá no ar-condicionado e outra coisa é você estar lá no chão da escola. Que é importantíssimo. Né? Em Pires Ferreira, em Vassouras, em Maricá, ou Saquarema. Todo lugar. E aí nós montamos essa agenda prestigiando também esse momento, né? Tanto é que ela vai ter uma conversa, uma roda de conversa, mediado pela nossa pró-reitora, né? Isso é muito importante também dizer, que nós temos o apoio da pró-reitora, a professora Adriana. Isso fortalece o nosso cenário, né? E essa roda de conversa vai anteceder o dia de amanhã a mostra pedagógica, no qual nossos alunos do curso de pedagogia vão estar trazendo atividades que constroem conosco, com os professores de metodologia lá na academia, para ser analisado, para ser visto, né? Nós temos um projeto integrador no 8º período muito importante que a gente levou a professora para visitar, que é na brinquedoteca do hospital, na pediatria. Nossos alunos do 8º período vão estar trazendo as atividades que eles construíram nesse ano para estar lá no chão lá do hospital. E aí a professora mostrando disse, aquela coisa do mercado de trabalho, que só cresce. Não, estão atuando, estão aprendendo, estão exercitando. E a professora falou para mim, vou levar esse projeto para Pires. Eu falei, é isso. Né? Práticas de sucesso. É muito importante que essas práticas exitosas ganhem o mundo, ganhem o Brasil. A gente tem que aprender com Pires, mas a gente tem sempre troca, né? Isso que nós falamos, né? Muita troca. E hoje é um dia muito importante, que é a palestra da professora Rosa, né? Que muito vai nos encantar, com certeza, para que eles possam estar dividindo, né? Compartilhando tudo que nós estamos... E esse conteúdo vai ficar salvo no YouTube. Então você que está acompanhando essa entrevista, você pode, quando acabar, não vai ver agora não, quando acabar, você pode ir lá acompanhar aí no YouTube, aqui no YouTube da universidade mesmo, a palestra da professora Rosa. E como é importante a questão do apoio, né? Ontem eu conversei com a prefeita de Pires, né? Num desse momento, né, professora? Foi. Conversei com a prefeita de Pires, ela também vai assistir a palestra. O município de Pires vai estar em massa participando desse momento, né, apoiando os nossos trabalhos, apoiando o trabalho da professora. Então a gente está extremamente feliz. Participem, né? O que a gente pensa é isso. Venha colaborar com o observatório. Vem construir espaços. Até porque a construção de uma educação pública de qualidade em Vassouras não é só tarefa da professora Rita ou só dos professores da rede municipal. Não, todos nós. É de cada um de nós. Sim. Né? Agora, o que eu vou fazer uma pergunta, a gente está caminhando para o final, daqui a pouco o pessoal que está acompanhando aqui, para quem não sabe, a gente invadiu o horário do almoço da professora, tem uma agenda enorme, mas enfim, a vida é assim.
Eu sou um aluno egresso da escola pública, aqui do estado do Rio de Janeiro, com tudo de bom e com tudo de conflituoso que isso gera. Então, uma preocupação minha, que cresci todo 1º de maio panfletando, pedindo o salário mínimo de $100, eu lembro disso, ficou na minha cabeça. A gente não conseguia chegar no $100 de salário mínimo, né? Graças a Deus já passamos disso, enfim. Mas essa relação, é claro que a professora falou, não é só dinheiro, é preciso respeito, é preciso valorização para além do dinheiro. Mas a situação do professor passa também por uma valorização profissional que passa também pelo salário, que afinal de contas o professor paga aluguel, paga conta, paga transporte. Como é que é essa relação com o professor na questão de salário, na questão do piso salarial no Ceará, na questão das lutas dos professores que eu ainda vejo em voga sobre planejamento, sobre como é que é isso no Ceará e o que o Ceará pode mostrar de bom para a gente? Depois eu vou perguntar para a professora Rita como é que isso evoluiu nos últimos anos. A professora Rita que teve que acompanhar de perto talvez a maior greve da história da rede municipal, né? Então, como é que é isso? Como é que é essa relação lá no Ceará? Como é que ela é em Pires Ferreira? Como eu te falei, João, a política educacional lá é muito forte, né? E o que é lei não se discute, se cumpre, né? Então, o piso salarial ele deve ser respeitado, o professor deve ser valorizado, porque a gente pensa o seguinte: eu não estaria aqui, você não estaria aqui, não existia um país desenvolvendo ou se desenvolvendo se não tiver educação. Exatamente. Né? Então, todas as profissões passam pelas nossas mãos. Como eu falei da caneca. Da caneca. Sem caô. E não tem caô. Todo mundo passa pelo professor, né? Então, ele deve ser respeitado, deve ser valorizado, deve ser acolhido, deve ser zelado, deve ter apoio, deve estar juntinho com ele, deve conhecer a sua realidade, a sua dificuldade, né? Agora, assim, é como eu sempre falo, a gente também não pode abrir as mãos e achar que a pessoa pode fazer tudo, né? Você tem a educação é feita por inúmeras mãos, desde a gestão ao porteiro, à cozinha da escola, né? Então, ele também tem que entender da responsabilidade dele. A cada sala de aula é a sua cara. A educação do seu município, da sua escola, da sua sala, é a nossa cara, né? Então, se a gente não fizer bem feito, como é que fica a pessoa, né? Como é que Nossa fica... responsabilidade como educador. Como educador, como é que fica o meu juramento papel? Que a gente fez no dia de pegar o diploma. Que quando você escolhe uma profissão, o nome já diz, eu estou escolhendo. Então, eu devo fazer essa escolha bem feita. Fiz a escolha, então eu devo exercer esse trabalho, essa função com maestria. Sendo servidor público, ainda mais. Né? Se você é servidor público, você acha que não é bem valorizado, mas foi uma escolha sua, né? Então, vamos fazer ela bem feito. Eu gosto muito de falar para a minha equipe, eu não peço nada a ninguém que eu não possa fazer. Se eu pedir para você, João, tira essa mesa desse local aqui, se você, Rosinha, eu não posso tirar agora, pois deixa que eu tiro. Eu vou lá e tiro, porque eu posso fazer também. Então, você mostra muito como fazer. E o professor, a gente vê isso, o que é deles é dado, né? O que a gente tem para eles é dividido, o que a gente pode fazer, a gente faz. Mas há um acompanhamento, há uma cobrança também por resultado e por dedicação. É uma mão de via dupla, né? Eu te dou a mão, mas você também me deve dar a mão. Eu te dou amor, mas eu também quero o teu amor, tua consideração, teu respeito, né? E essa política em Pires Ferreira já está na raiz, está no sangue das pessoas. Quando eu chego numa escola, eu vou citar uma professora minha, a professora Salete, uma das inúmeras que eu tenho, porque foi recente, eu estou lembrando aqui desse momento. Eu cheguei na sala para participar da aula dela, com ela, ajudar, participar, estar lá com ela, vendo as atividades das crianças, bem produtiva. E eu com ela lá, e ela fez isso. Tia, eu estou assim tão preocupada. Eu, o que foi, tia? Hoje todo mundo lá é tia, né? Aí eu caí 2 pontos na avaliação, minha turma caiu. Caiu em quê, professora? Ora, fizeram um diagnóstico, mas eu tenho certeza que está errado, porque eu não caí. A preocupação dela era dos resultados da sala dela não cair.
Não é a minha preocupação, é a dela. É a do pai, é a da criança. Eles não querem cair. Isso mostra o compromisso dela com a educação. E as crianças com eles mesmos. As crianças eles já têm assim, tia, a minha pontuação esse mês elevou, saí do vermelho e fui para o laranja. Tia, saí do laranja, fui para o adequado. Ele tem essa consciência que ele precisa crescer, que ele precisa aprender, que ele tem que atingir as habilidades necessárias, né? Então isso já está no sangue dele, já é uma cultura para eles. Mas como eu falei para a Silva ou para a Rita, não é uma coisa do dia para a noite. Tem que começar, né? Você tem que preparar desde o infantil, que é a base. A primeira infância, ela tem que ser prioridade na educação. Porque é infantil, bota o professor fulano. Não é importante. Porque é infantil, não, ele tem tempo. Não é isso. A criança, a primeira infância, ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser acudida, tem que ser zelada, tem que dar apoio, tem que dar... essa base que vai fazer com que chegue... Isso, a universidade, né? O reitor falou isso aqui ontem. Isso, é o alicerce da educação, é a educação infantil. É a primeira infância. Então, lá você tem que investir, você tem que cuidar, tem que zelar, porque ela vai te dar os frutos para o fundamental. As crianças, quando chegam no primeiro ano, elas já vêm com a base de alfabetização. Ela, quando chega no segundo, não te dá trabalho, elas já estão prontas, né? Então, ela vai estar pronta para o mercado do ensino mais adiante. Então, ela é uma sequência. Então, quando eu falo o trabalho, os resultados, ele só é uma consequência do nosso trabalho. Ele está me dando uma resposta do que a gente fez, né? E o professor é a mola mestre, é o coração que pulsa na escola. Então, o nosso olhar tem que voltar para ele, para que eu e ele voltamos para o aluno. A professora Rita, ela não era ainda professora, aliás, não devia nem ser estudante de pedagogia, quando o município de Vassouras passa a pagar salário mínimo para professor, porque houve um tempo em que os professores de Vassouras, e não faz muito tempo, nos anos 70, os professores de Vassouras não ganhavam salário mínimo. Né? Eu lembro que tinha uma ação, eu não sei se como secretário ou como vereador, do vereador Francisco Sertório, ali nos anos 70, e o professor passou a ganhar salário mínimo, alguma coisa parecida. Como é que, em 2013, a senhora enfrentou uma greve histórica? Era a luta pelo piso, né? Uma greve histórica. Uma greve os professores histórica. se mobilizaram. E a professora, é bom que você coloque isso, que a professora Rita, ela está secretária, já esteve secretária outra vez, mas ela é, acima de tudo, professora. Professora. Né? De uma família de professores. De professores. De 2013 para cá, a gente evoluiu nisso, Vassouras aprendeu com aquela greve. Como é que é a situação hoje? Aprendeu, né? Sim. O piso não tem que se discutir, tem que se cumprir. Teto, né? O piso tem que se cumprir. Não é uma questão de pensar, né? E voltando, é uma reflexão que eu trouxe muito para a equipe. E quando eu retorno para a educação com mais maturidade, né? Eu me aposentei no estado em sala de aula e eu costumo dizer o seguinte: não adianta só ter os pés no chão da escola. A gente tem que ter o coração dentro do chão da escola. Eu sou realmente apaixonada pela educação. Fui diretora de várias escolas do município, professora de sala de aula, professora do ensino médio. Então, eu não esqueci essa função, porque a gente não pode esquecer o trabalho do outro que está lá, do diretor, do professor em sala de aula. Então, o piso não se questiona, cumpra-se, não é? Mas o que eu volto agora dizendo os profissionais de educação são maravilhosos, vocês vão poder ver as práticas aqui na exposição dos trabalhos, experiências fantásticas. Nós temos profissionais aí destacando, diretores comprometidos realmente, uma equipe pedagógica comprometida. O que se perdeu, talvez, ao longo de um tempo, talvez a linha proximal. A gente precisa estar muito juntinho, muito pertinho, para a gente olhar, avaliar esses resultados. Nós temos hoje uma equipe pedagógica que é da rede, eu tenho muito orgulho. Eu não falo que é prata da casa, não. Eu falo que nós temos uma equipe pedagógica que é
ouro da casa. São professores da rede municipal de educação, são pedagogos da rede municipal de educação, que estão trabalhando ali direto comigo. Eles, quando eu voltei, chamei todo mundo assim no final de dezembro, 28 de dezembro, todos voltaram comigo trabalhando em janeiro, abriram mão das suas férias e ali nós estamos trabalhando diretamente. Eu tenho hoje um trabalho de estar junto nas escolas e essa escuta com o professor é muito importante. O financeiro faz parte. Não adianta esse lado romântico da educação. O nosso salário é o nosso sustento, mas também ter o prazer de ir para a frente da escola, olhar esse aluno como pessoa, olhar esse diretor, que é gente, que é pessoa, que é um ser humano. Então, eu costumo dizer, eu atendo eles a qualquer momento. O meu telefone está à disposição de qualquer diretor, de segunda a segunda. Os professores têm o meu número, quem não tem, é só buscar. Que do momento que eu disse meu sim para voltar para a educação, tem que ser coração aberto. E servidor público é para servir ao público e ao pai, à mãe. Ninguém sai da secretaria sem o meu atendimento. É marca, é agenda. Eu falo, gente, às vezes não tem um tempo de ir, mas a gente tem que estar ali respondendo. Eu não durmo sem fazer uma avaliação do meu dia. O que eu posso melhorar no dia seguinte? Então, é com essa disposição, com essa doação 100% do meu tempo que eu voltei para a educação. Para a gente ter esse sentimento de pertence de novo. Nós somos uma cidade, eu trabalhei na coordenadoria regional, trabalhei nas escolas do Estado, tenho um amor ao Estado também e ao município. É ter a obrigação de fazer o nosso melhor todos os dias, sem demagogia, mas com muito trabalho. É isso. A gente vai caminhando para o final. Eu vou me despedir e agradecer demais a presença da professora Suzana. Nós que agradecemos, é uma oportunidade muito significativa. Venham, né? Sei que vai estar depois, mas venham, assistam novamente, assistam o seminário, a palestra, né? Para que a gente possa compartilhar práticas e melhorar ações, né? Que é o grande divisor de águas. Parabéns à professora e ao observatório por ter essa sensibilidade de buscar no Ceará essa participação e essa troca com Vassouras, com a experiência de Pires Ferreira. Agradecer demais a presença da professora Rosa. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. É uma honra para mim, né, estar nesse espaço que foi construído pelo General Sombra, né, um cearense, né, da minha terra. Muito, muito feliz saber que ele teve essa visão, né, de mundo, construir uma faculdade, uma universidade aqui em Vassouras, iniciar, fazer, é pioneiro, né? Ser pioneiro. Isso me deixa muito orgulhosa. E Vassouras, a gente percebe o olhar brilhante dos profissionais. Tem tudo para dar certo, né? Já tem na raiz aí a educação, universidade belíssima. A Rita aqui está com a rede nós chamamos uma rede de apoio, quem tem todos os segmentos, né, voltado para si, né? Então, a Rita tem uma rede de apoio, espaços maravilhosos, vai dar tudo certo, né? E muito obrigada, Pires Ferreira, está de portas abertas. O que a gente puder, ações, experiência, vou levar muita coisa de Vassouras, uma história belíssima, ações maravilhosas, né? Estou encantada com a cidade, me encantei também com a universidade, com o reitor, com a equipe do reitor, com a equipe do observatório, né, com essas pessoas maravilhosas que me acolheram tão bem. Meu muito obrigado, um abraço carinhoso, obrigado pelo convite, né, foi um prazer estar com você. E agradecer demais à professora Rita, essa disponibilidade, essa humildade, acho que a professora Suzana falou, né? De estar tocando com o Pires Ferreira, essa humildade de saber que a gente vai estar sempre evoluindo, sempre querendo ser melhor e sempre querendo aprender também com experiências exitosas. A gente tem que mostrar, mas tem muito que aprender. Quero agradecer demais a sua presença. Muito obrigada. Mais uma vez, agradecer em nome da professora Suzana. Eu abraço toda a equipe do Observatório,
todos da universidade. Realmente não é uma rede de apoio, não, né? É um suporte realmente, um abraço, né? Um aconchego. E isso nos fortalece, né? Agradeço realmente a prefeita Rose de ter dado essa oportunidade, esse pontapé inicial e me tirou lá da minha zona de conforto, me deu uma sacudida, volta, vai lá contribuir e eu agradeço esse desafio, né? Eu agradeço as suas 12 horas de viagem, né? Que não é brincadeira não, a pessoa sair do seu município com a preocupação, eu vi ontem, né? Hoje de manhã, as suas diretrizes ali na parte da manhã. Eu agradeço essas 12 horas. E uma coisinha só que eu quero dizer. Quando as pessoas têm amor ao que faz, ela não só coloca o seu trabalho, ela ontem disponibilizou todo o material de trabalho dela, o material que deu certo para a equipe da Secretaria de Educação. Isso aí não tem preço, tem valor. Obrigada. Então, em nome da Educação de Vassouras, eu agradeço a todos vocês, eu agradeço demais o presidente Gustavo, que tem, né, essa dimensão, uma pessoa muito humilde, muito carismático, um magnífico, e torno a repetir, magnífica, a pró-reitora Adriana, que nós já fizemos aí um trabalho imenso, ela também nos recebeu, assim, para estar aqui, foram muitas reuniões de acolhimento, de troca. Eu agradeço demais a Pires Ferreira por ter liberado, né, essa pessoa maravilhosa, de conhecer, né, a secretária Rosa. Muito obrigada pela sua doação, em nome da educação. Um prazer, Rita. A gente agradece demais também você que está ligado aqui no YouTube da Universidade de Vassouras. Vamos pedir para você deixar o seu like se você gostou do material aqui no Direto do Campus, ativar o sininho, toda vez que tiver material novo no nosso YouTube você vai ser informado, e siga sempre as redes sociais da Universidade de Vassouras. E conversando com o pessoal do Ceará, terra do General Sombra, a gente entende como é que o Ceará virou referência na educação pública no país. Não é à toa que o Ceará hoje, inclusive, tem um ministro da Educação, cearense. Então, mandando um abraço. Se tiver alguém de Pires Ferreira nos acompanhando, um abraço para Pires Ferreira e para todo o nosso querido Ceará. A gente vai ficando por aqui. O Direto do Campus volta a qualquer momento aqui no YouTube da Universidade de Vassouras. Muito obrigada por esse momento. Um abraço. Abração. Abraço. E parabéns pelo Dia do Pedagogo. Ah, sim. Um abraço. Oi.